cristã, mas Deus chama Nabucodonosor de meu servo. Deus chama Nabucodonosor de meu servo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Iniciamos aquele trabalho, foi uma batalha tão grande. Aleluia, eu me lembro, irmãos, do profeta Elias, que desafiou os profetas de Baal. Missões é desafiar o inimigo no sobrenatural de Deus, nas manifestações sobrenaturais de Deus. Aleluia, Elias subiu no monte e desafiou os profetas de Baal. Aleluia, Deus respondeu com fogo. Deus queimou o holocausto, Deus queimou o altar, lambeu a água, fez o que tinha para fazer. Elias foi lá e matou os 400 profetas de Baal e saiu com a vitória nas mãos. Isto é campo de batalha, isto é guerra espiritual, isto é batalha que você avança. Nesta mesma cidade em que estávamos morando, em que estávamos trabalhando, implantando a igreja, numa dificuldade tremenda, não havia um cristão na igreja, era eu, a minha esposa e mais um outro rapaz que tinha ido conosco, lutando, nós três ali batalhando, guerreando contra as trevas. Nós fomos morar numa rua em que o povo disse: esta rua, ela pertence a Mindiz. Eu perguntei: quem é Mindiz? Mindiz é o espírito que protege a cidade. Eu conversei com o vice-governador que morava do lado da minha casa. O palácio do governo ficava na mesma rua. Agora não pensa num palácio, irmão, pensa num galpão coberto de zinco. Isto era o palácio do governo, entendeu? E nós morávamos na mesma rua. E esta rua estava trancada. Não podia passar ninguém a não ser a pé. Carro, cavalo, coisa nenhuma podia passar. Eles colocaram duas trancas, uma numa ponta e outra na outra ponta. Trancaram a rua que passava ali na frente. Eu perguntei por quê. Eles disseram: Mindiz, o protetor da cidade, disse que esta rua é dele. E ele passa aqui todos os dias. Você não viu ele passar ainda? Eu digo: não vi. Pois é, ele passa 3 da manhã. 3 da manhã ele vai passar aqui. Preste atenção e você vai ver ele. Eu morava nesta rua. Eu fiquei olhando, digo: mas este é um demônio que trabalha aqui nessa cidade. Eu disse: não, não é demônio, é o protetor da cidade. É ele que manda aqui. E ele mandou o governador fechar a rua. E o governador disse: sim, senhor, obedeceu. Ele morava numa lagoa, irmão, que ficava atrás da nossa casa. Ele saía todas as noites em forma de serpente ou de animal, para conversar com os líderes ali e tratar os assuntos dele. Se eu for entrar nesse mundo pesado de África, você vai se arrepiar. Não é necessário fazer isto. Então este demônio morava ali, e ele saía, conversava e dava as ordens dele. E eu morava naquela rua. Uma noite daquelas eu estava em casa, 3 horas da manhã, eu me acordei com um barulho de carruagens, ferraduras de cavalo batendo no asfalto, aquele barulho terrível. E quando eu me acordei e ouvi aquele barulho, o inferno desceu. Os demônios desceram, invadiram a rua. E Deus me disse: eu vou permitir que tu vejas. Eu vou permitir que tu vejas. E eu não quero que ninguém tenha esta experiência que eu tive. 3 da manhã passou a carruagem do demônio na frente da casa, do dominador, do principado das trevas. Ele passou, fazendo barulho, e foi embora. E eu ouvi os gritos das pessoas. E eu fui orar a Deus. Eu digo: Deus, não dá certo. Ou é ele, ou é eu. Eu estou numa rua que estão dizendo que é dele. Então é ele ou eu. Ou eu vou embora, ou o Senhor faz alguma coisa, ou muda aqui a situação. Não vai dar certo. Não dá. Deus permitiu, irmãos, uma semana de trevas, de batalha. E o inferno desceu ali. E eu fiquei orando, fiquei lutando. Jejuei a semana toda, oração e clamor, pedindo que Deus fizesse alguma coisa. Na sexta-feira à noite, Deus disse: te levanta, porque já dei a vitória. Eu me levantei, fui para casa, entrei dentro de casa. Eu não estava dentro de casa, eu estava fora de casa 5 noites, 5 dias. E eu voltei para casa. Quando eu entrei dentro de casa, eu ouvi barulho de demônios que fugiam, que corriam, que iam embora. Depois passou um tempo, eu observei que os funcionários do governo estavam quebrando as trancas da rua, estavam abrindo a rua.
E eu fui lá perguntar, mais do que curioso, fui lá saber o que aconteceu, o que houve aqui. Eles disseram, pois olha, os líderes religiosos chamaram o governo e disseram que o Mendiz desapareceu, foi embora, e nós estamos precisando de mais dessa rua aqui, por isso estamos abrindo aqui. Ele parece que ele não está mais na cidade. O Senhor pelejará por vós e vós calarei. Oh, pensa num homem alegre, irmão. Eu saí dando pulo e dando aleluia, e dando glória, e falando em língua estranha, e me maravilhando com aquilo. E irmão, era terrível demais. Sabe o que ele fez também, irmão? Aquele espírito era tão terrível que ele mandou fechar o hospital. Aliás, nem abriu. Eles construíram um hospital novo. A Europa ajudou a construir um hospital novo na cidade, entendeu? Muito bonita a construção, pois o infame, o infeliz do demônio foi lá e disse, este hospital não pode abrir. E trancou. Ele que mandava na cidade. Ele conversava com as pessoas, entendeu? E o hospital ficou fechado. Passava na frente daquele hospital, criou mato, fechou. E o povo morrendo com as doenças em volta. O povo morrendo sem ter condições de ser tratado. E o hospital novo ali para ser inaugurado, cheio de mato. Porque o demônio havia dito que não era para abrir, porque ele queria matar muita gente por ali. Aleluia. Aí o Espírito de Deus me disse assim, aleluia, ele morava na lagoa, nos fundos de casa. Sabe o que fizemos? Deus é tremendo. Eu tinha 25 candidatos ao batismo. 25 serê que ia batizar. Deus disse, vai lá na lagoa, vai lá dentro da casa dele, faça lá um tanque batismal e batize todos eles dentro da casa do inimigo. Eu fui lá, irmão, dentro da lagoa dele e fiz tanque batismal. Da casa do diabo nós fizemos tanque batismal para a glória de Deus. Antes de viajar para o Brasil, eu tive o privilégio de ver pela televisão o presidente da República inaugurando o hospital. O hospital foi aberto. O hospital foi aberto. A igreja lutava, a igreja batalhava, não dava certo aqui, não dava certo ali, implantava, foi guerra, foi batalha. Hoje a igreja está construída quase do lado do hospital, na faixa principal do país. Está lá bem grande, Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E o povo adorando a Deus, glorificando a Deus, exaltando ao Senhor. Bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito seja Deus. Missões civais com o sobrenatural de Deus. Esses sinais seguirão aos que crerem. Quem crê aqui, levante a mão. Quem crê? Eu estou cheio do Espírito Santo aqui esta noite, irmão. Eu estou cheio de autoridade de Deus aqui esta noite. Aleluia, eu estou vendo Deus aqui esta noite. Irmão, nós temos tudo à nossa disposição. Nós estamos com tudo à nossa disposição. Estamos armados, estamos cheios de Deus, estamos com o poder do Espírito Santo. É só usar, é só sair por aí orando pelos enfermos, expulsando os demônios, resgatando vidas. É só você querer, que Deus já quer faz muito tempo. Deus já quer faz muito tempo. Mas creia no sobrenatural de Deus. Não seja limitado. Acredite. A Bíblia diz que na época do apóstolo Paulo, os lenços de Paulo, os aventais de Paulo curavam os enfermos. A sombra de Pedro curava os enfermos. A igreja crescia debaixo do sobrenatural de Deus. As manifestações aconteciam. E porque hoje não pode acontecer, eu creio que Deus fará muitas coisas extraordinárias. E vou falar mais, não precisa às vezes nós querer importar pessoas que venham de longe, e, às vezes até gastar muito dinheiro para que Deus faça milagres. Você pode ser um instrumento de Deus. Você pode ser um instrumento de Deus. É só você levantar a mão e crer que Deus vai agir. Sabe por que não acontece? Porque a gente não crê e não é ousado. Tem que ser ousado, irmão. Tem que levantar e fazer. Deus não disse que era só para um ou dois o poder. Ele disse é para quem for pregar. Os sinais vão acompanhar.
você vai crer e você vai ver o que Deus vai fazer.